Nós estamos dentro daquela sequência de estudos dos Salmos, né? Nós estamos no terceiro livro dos Salmos, e hoje nós discutiremos o Salmo 85. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próximo está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Senhor Deus, nós queremos suplicar a tua bênção sobre nós que aqui estamos, também sobre aqueles que nos assistem pela internet. Que ao tomar a tua palavra nas mãos, nós possamos aprender, através da ação do teu Espírito Santo, a tua vontade para a nossa vida. Aprendida o que o Senhor quer, esta lição, que o Senhor nos dê a bênção de praticá-la no nosso dia a dia. Que o Senhor nos faça viver isso no nosso cotidiano. Não apenas em ocasiões especiais, mas nutrir o alimento que tua palavra nos dá todos os dias, que de tal maneira isso seja uma realidade na nossa vida, que todos aqueles que nos cercam também sejam impactados pela mesma verdade. Isso pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar, eu quero só justificar aqui a ausência do nosso irmão licenciado Ayrton, porque hoje ele está ministrando a palavra do Senhor na congregação do Aimoré. Ele foi convidado e aceitou participar lá do culto, então ele está ministrando lá a mensagem do Senhor. Se você puder, continue orando por ele, para que Deus possa sempre usá-lo com poder e graça, né? Eu queria começar hoje, então, pensando um pouco sobre o que a Bíblia nos ensina, porque vários textos das Escrituras falam sobre este assunto, que apresenta a vida da gente como se fosse uma caminhada. Não sei se você gosta de caminhar, mas a Bíblia usa bem isso, né? Essa ideia de a vida como sendo uma caminhada. E mesmo em português, a gente, talvez influenciado pelas Escrituras, a gente acaba usando isso no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você fala assim, e aí, como você vai? Né? Ou como a gente diz também, como vai a vida? Né? É como se a gente estivesse dizendo que a vida é um eterno não é eterno porque vai acabar, mas a gente está num constante caminhar. E as Escrituras usam essa expressão. E, interessantemente, o Novo Testamento separou um verbo
exclusivamente para falar nesse sentido. O verbo peripatel significa exatamente isso, né? Andar. Você vai andando. Mas no Novo Testamento, ele é usado para falar de viver. Você vai vivendo. E se a gente fizer um paralelo, como o salmista faz aqui, um paralelo dessa maneira de falar, de andar, de viver a vida como se fosse uma caminhada, e juntar a isso, associar a isso um conceito um pouco mais abstrato, que é a ideia da oração, uma vida de oração, uma caminhada de oração, talvez possa nos ajudar a compreender o que o salmista está trazendo no Salmo 85. A proposta do Salmo 85, obviamente, é sobre oração. E ele apresenta aqui para a gente essa maneira de descrever uma vida de oração em busca da verdadeira felicidade. E vamos combinar que todo mundo quer ser feliz. E às vezes alguns não conseguem, mas todo mundo quer, né? Todo o ser humano busca isso, almeja isso, e nós buscamos com todas as nossas forças, com todos os nossos recursos, de todas as formas que nós pudermos imaginar, nós buscamos felicidade. A questão é se a gente acha. A questão é se o caminhar da gente, os caminhos que a gente escolhe, nos levam para a felicidade. Mas o salmista tem aqui uma proposta que eu queria trazer para os irmãos e estudarmos juntos hoje, nesse sentido da caminhada de oração que ele propõe aqui, tá? Em primeiro lugar, a primeira etapa dessa caminhada, versículo 1 a versículo 3, ele fala para a gente sobre agradecimento pelo trecho já percorrido. Então, é interessante você observar, não sei se na leitura você conseguiu fazer essa percepção, ter essa percepção, eu tentei dar essa ênfase, mas posso ter falhado, que há uma ruptura aqui entre o versículo 1 e 3 para o restante dos versos, do verso 4 em diante. Há uma ruptura aí. E no primeiro momento, né, nesses primeiros 3 versículos, são versículos de gratidão. Então, agradecendo em primeiro lugar pela terra. Ele chama aqui Judá. Deus usou o seu favor, a sua graça sobre aquele lugar, trazendo de volta o seu povo, que eram pecadores. Mas Deus havia prometido que os traria de volta e os trouxe. É gratidão pelo povo. Ele chama aí dos filhos de Jacó, que na verdade está abreviado aí só para Jacó, né? É a restauração que começou a ser implementada por Zorobabel. Ele agradece porque a terra agora tem o povo de Deus. O povo de Deus voltou para a terra. E ele agradece pela prosperidade que ele já tem. Novamente o povo de Deus, estando na terra, poderá produzir, poderá enriquecer, poderá crescer. Porque Deus havia prometido para os pais, lá no passado, esta bênção. E agora, reunindo o povo novamente. Gratidão pelas almas. O salmista fala aí desse perdão, né? O cativeiro que foi vivido por causa do pecado. O povo de Deus foi levado para o cativeiro, no caso aqui o cativeiro babilônio, foi levado para o cativeiro babilônio por causa do pecado, e agora Deus estava trazendo de volta o seu povo. E é gratidão. Mas não sei se você reparou aí, no versículo 2, aparece a expressão encobriste os seus pecados. E a ideia aqui é a ideia do ritual do sacrifício que voltaria a ser praticado, onde o sangue de um animal, no caso de um cordeiro, seria aspergido sobre a tampa da arca, e com isso encobriria os pecados.
o salmista fala com gratidão da salvação que este sacrifício trazia. Quando o Senhor, através deste ato, onde o sacerdote tomava o cordeiro, imolava o cordeiro, um inocente morrendo pelo culpado, trazendo, portanto, através do seu sangue, a cobertura dos pecados desses aqui, isso trazia salvação. Então o salmista traz aqui para a gente gratidão. A primeira etapa da caminhada da vida tem que ser gratidão. Se você olhar para o passado, o que Deus já fez na sua vida, você tem que ser grato. Quantas pessoas você conhece da sua idade, não importa qual seja a idade, tá bom? Da sua idade, que já morreram. E você está aqui. Só isso já é motivo de gratidão. Quantas pessoas você conhece que estão, talvez seus colegas, seus amigos, eu tenho alguns, tá? Que estão presos. E você está aqui. Gratidão. Se você olhar para o passado, mesmo se você tiver uma vida difícil, mesmo que a sua caminhada aí de vida não seja fácil, mas Deus guardou você até aqui. Primeira etapa, gratidão. Segunda etapa, versículo 4 ao versículo 7, você vai ver que o tom do salmo muda, né? É a etapa que é a súplica pelo caminho que está se percorrendo, né? Que se precisa caminhar agora. E é muito importante que você entenda que este salmo foi escrito para ser cantado em celebração ao dia do retorno, a festa do retorno. Então, lembrando o povo que no retorno do cativeiro babilônio, começado lá por Zorobabel, não aconteceu de uma vez só. Foram levas, foram momentos que foram vindo. Primeiro Zorobabel, depois veio outro grupo, e vieram voltando para a terra. E nessa celebração, exatamente isso que ele está pedindo aqui. Por quê? Quando a gente está na caminhada, a gente está no meio do caminho, o que ele clama, o que o salmista está orando aqui, ele está pedindo a Deus pelo que Deus complete, que restabeleça completamente. Porque, obviamente, nem todo mundo tinha voltado. E ele faz uma série de perguntas aí, né? São perguntas retóricas, mas são feitas aí. Deus vai estar irado contra o seu povo para sempre? E a resposta é não. Ele acredita que não. Ele sabe que Deus não é assim. Deus é misericordioso. Por isso ele sabe que durante o período do cativeiro, a ira de Deus está sobre o seu povo. Ok. Mas Deus, agora o Senhor está trazendo de volta. Esses que ainda não voltaram, eles ainda estão debaixo da tua ira. O Senhor vai estabelecer a tua mão de ira pesada sobre a vida dos que aqui estão, porque ainda não conseguimos restabelecimento total? Não. Por isso, ele fala assim como que a vida no meio do caminho, né? Ele diz assim, olha, Deus, o Senhor vai, eu sei que o Senhor vai nos vivificar. Essa palavra vivificar aqui é tornar a dar vida. Então ele estava dizendo o seguinte: é como se nós no cativeiro estivéssemos mortos. E agora nós estamos adquirindo vida. Ainda não está completo, é verdade, mas nós estamos adquirindo vida.
E se você lembrar lá do profeta, quando ele profetiza sobre o vale de ossos secos, a profecia é que havia um vale cheio de ossos. E Deus mandou o profeta profetizar sobre lá, sobre aquele lugar, e Deus começou a trazer vida para aquele lugar. Então, os ossos se juntaram, os tendões, as carnes, e até que houve fôlego de vida, e aquela multidão de ossos voltou a ter vida. Essa ideia é trazida aqui. Deus, o Senhor vai nos vivificar. O Senhor está juntando os ossos, o Senhor está juntando os tendões, o Senhor está juntando as carnes, por causa da tua misericórdia. O salmista sabe muito bem que não é por causa da beleza, da grandeza, da nobreza do povo, porque eles continuavam sendo pecadores. Por isso ele clama por misericórdia. Misericórdia é ter gente odiosa no coração. Isso que significa misericórdia, né? Misericórdia. Ter gente miserável no coração, amando. Por isso ele fala de salvação. A salvação só pode vir por causa da tua misericórdia. Mas o Senhor já começou a fazer isso. Então, para você entender o que o salmista está dizendo, talvez você pudesse, trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade aqui no Brasil, vamos pensar num bairro que foi inundado pelo transbordamento de um rio que cruza o bairro. Então, algumas famílias têm suas casas arrastadas, outras seus terrenos transformados em crateras, e outras, as menos afetadas, têm suas casas incrustadas pela lama. Algumas terão que reconstruir as casas. Outras terão que mudar-se. E outras terão que fazer a limpeza, a higienização. Mas de qualquer forma, mesmo que seja você do grupo daqueles que estão apenas, aqui aspas, né? Apenas higienizando sua casa, limpando sua casa, cada cômodo que você tem que limpar é uma dor, porque você perdeu os móveis, você perdeu os eletrodomésticos, você perdeu os documentos às vezes, né? É mais ou menos esse sentimento traduzido aqui pelo Salmos 85. Nós estávamos lá no cativeiro sofrendo, agora Deus nos trouxe de volta, mas ainda não chegou todo mundo, e aqui nós precisamos da graça do Senhor para retomar a vida. Nós já somos gratos por aquilo que Ele já fez, louvado seja o seu nome, mas e agora, o que a gente faz? Como é que a gente retoma isso? Deus usa de misericórdia sobre nós. Essa é a oração. Nos dá forças. A terceira etapa desta caminhada de oração, versículo 8, é a busca pela direção de Deus. Veja só que interessante, né? A gente está pensando em caminhada, né? Caminhando. Obrigado por trecho que eu já percorri, me ajuda nesse trecho aqui, mas chega um momento, versículo 8, o salmista para. No meio da caminhada ele para. E ele para ouvir o que Deus tem para dizer. E ele diz, e nesse sentido aí, o salmo muda de novo, porque ele agora é singular. Tá? Ele estava falando nós, agora eu. Eu vou parar para ouvir o que Deus vai falar. Se eu orei, Deus vai responder. Eu quero ouvir o que Ele tem para dizer. Eu não quero andar para qualquer lugar. Eu não quero só caminhar. Eu quero que Deus me dirija para que a minha vida faça sentido.
Eu sei já algumas coisas que é do caráter de Deus. Ele falará, né? O salmista deixa isso muito claro. Ele falará, ele está convicto que Deus vai trazer paz. E paz aí no sentido hebraico, tá? Paz no sentido de harmonia. Para quem? Para os santos, que algumas versões traduzem por fiéis. Eles são o alvo da palavra. A paz, a harmonia, proposto aqui, é para aqueles que confiam no Senhor, aqueles que buscam em oração. Deus vai responder com graça, com a misericórdia clamada. E estar na presença de Deus, suplicar para Ele, não pode ser um exercício mecânico. Você tem que acreditar que Ele está ouvindo. Não pode ser só porque o pastor falou. Às vezes, eu preciso advertir aqui que às vezes a gente entra no automático, né? Você só faz o que a pessoa manda. Ora aí você fecha o olho, né? Às vezes, alguns de nós temos oração pré-fabricada, que a gente liga no automático. Senhor nosso Deus, nosso Pai, alguns, excelso Senhor, e a gente vai no... Eu tenho um colega que, quando ele era seminarista, né? É coisa de seminarista, tá? Eu não estou falando que ele faz isso hoje não, espero que não, mas ele dizia assim, eu sei quando a pessoa é espiritual, ele estava falando, por causa da oração dele. Ele avaliava a espiritualidade do orante pela oração, pelo começo da oração. Isso é um laço. Isso é... Tomara que ele tenha mudado de ideia. Mas, coisa de seminarista, né? Estava no segundo ano, já sabia tudo de teologia. Mas é importante que você não caia no automático. Não ligue ali o botãozinho e só faça a sua oração. Só siga o curso. Porque Deus está ouvindo. É estar perante o Altíssimo. Quando a gente pede para Deus, crendo que Ele está ouvindo, a gente deve esperar a resposta que Ele tem para a nossa súplica. Por isso, o salmista faz uma advertência aí. O doloroso exílio foi por não ouvir a instrução de Deus. Foi porque o povo não acolheu a advertência e as admoestações proféticas que Deus mandou. Eles endureceram a serviço. Então, aqui, o salmista faz aqui uma oposição. A paz clamada, buscada, e a dor do exílio. Então, a gente tem que aprender a ouvir Deus. Ouvir a direção de Deus. Para continuar prosperando na terra e não sermos levados novamente para o exílio. Porque Deus é o dono. Ele é o Senhor. Quarta etapa, versículo 9 ao versículo 13. Esperança pelo sucesso nessa caminhada. O salmista, a partir do versículo 9, levanta a cabeça e começa a olhar para a linha de chegada. Ele fala desta salvação. O alvo é a salvação, né? Tanto do cativeiro,
para aqueles que ainda não tinham voltado, como da penúria para aqueles que voltaram, mas continuavam lutando para se restabelecer. E ainda para todos aqueles que aguardavam o Messias. E é interessante porque, você pensar na questão do Messias aqui, porque, obviamente, ele diz que próximo, né? E nesse sentido aí, não é o próximo apenas de urgência. Essa proximidade é uma proximidade temporal e não espacial. Se você for para o Novo Testamento, é invertido isso. Não é a proximidade, o reino está próximo, diz o Senhor. Não é a proximidade de que ele está chegando, é que ele está presente, ele está próximo. Mas aqui eles estão aguardando o Messias. Então ele diz, o Senhor vai restabelecer, e próximo está o seu reino. Ele vai estar próximo de nós. E provavelmente o salmista está pensando aqui na questão do templo. Alguns comentaristas entendem que é sobre o templo. A restauração do templo. A restauração da glória de Deus perante o seu povo. Então, em breve, depois que o povo voltar, depois que nós tivermos condições, nós estaremos na presença do Senhor, oferecendo os nossos sacrifícios, cultuando ao Senhor, sendo instruídos novamente. A vida vai voltar. Outros comentaristas entendem aqui que se fala sobre o Messias. A chegada do Messias, e aí vai demorar um pouco mais, como a gente sabe, né? Mas o salmista tem essa esperança de que o Messias venha para exatamente restaurar o reino, para que as coisas entrem de fato em harmonia. E a partir daí ele começa a usar aqui, se fossem os companheiros de caminhada deste orante, né? desta pessoa que está em oração aqui, ele diz que temos um grupo aqui nos auxiliando, que vai nos ajudar. E ele divide esse grupo em duas partes. Primeiro deles, graça e verdade, que são atributos divinos. Mas poeticamente eles são personificados aqui, e é dito que eles se encontram quando o templo ou quando o Messias estiver presente. Segundo grupo, justiça e paz. Outra personificação, né, de atributos aqui. Mas eles vão além, eles não só se encontram, mas eles se beijam, né? E nesse sentido aqui é beijo de harmonia, beijo de afeto, tá? Não é beijo de apaixonado, mas beijo de afeto. Quando você, bom, não sei você, né? Eu, quando meu pai era vivo, eu o beijava em qualquer lugar. E se vocês me verem beijando um negão de quase 2 metros assim, não se assustem que é meu irmão, tá? E eu o beijo em qualquer lugar. Não tenho problema com isso. É esse tipo de beijo de afeto, de amizade, de companheirismo, justiça e paz. Alguns atribuem ao Messias, outros ao templo. De qualquer maneira, ele está dizendo assim, eles estão com a gente. Não sei se você reparou, mas ele diz que esses grupos vão trazer para a gente harmonia. Há um paralelismo aqui, tá? Estabelecido no verso 10, que determina esses dois grupos, né? Graça e justiça, verdade e paz. O primeiro grupo, do céu para a terra, o segundo grupo, da terra para o céu. Nessa teoria do encontro, proposta aí, se os dois, um desce e o outro sobe, eles se encontram no meio do caminho. E trazendo, portanto, fazendo obediência, faz brotar obediência, né? Dos santos, dos fiéis. E nesse encontro será um encontro maravilhoso no meio do caminho, que vai produzir em nós prosperidade. A terra produzirá
abundantemente, pois o Senhor fará a sua parte e concederá o bem, aquilo que é bom. Então veja só. Estar no lugar certo, sem os recursos, não adianta. Ter os recursos, mas não estar no lugar certo, não adianta. É preciso juntar as duas coisas. Quando isso acontece, lá na Bahia o pessoal fala, juntar a fome com a vontade de comer, né? Quando você junta as coisas, funciona. Se você está nessa caminhada, não vá sozinho. Não vá a esmo. Não sai por aí de qualquer jeito. Siga o líder. O último versículo traz isso, né? Siga o líder. Ele marca o caminho. Se você quer ter uma vida verdadeiramente feliz, ao invés de seguir em qualquer direção, vá atrás de Deus. Siga o Senhor Jesus. Porque Ele vai à frente, e Ele é chamado aqui de justiça, né? E Ele vai marcando o caminho para você. No Novo Testamento, esse é um conceito muito difundido, porque Jesus é o mestre, e Ele chama os outros para serem seus discípulos. Discípulo, a ideia do discipulado, é andar onde Ele andou. É ir atrás do mestre. Não existia discipulado, naquela época, um lugar onde se dava discipulado. O discipulado acontecia à medida em que Jesus ia vivendo, os discípulos aqui observando. Eles viam o que acontecia. Quando Jesus encontrava um pecador e perdoava os seus pecados, eles viam. Quando Jesus curava alguém que estava paralítico, eles viam. Eles ouviam o ensinamento. Quando Jesus libertava alguém que estava endemoniado, eles entendiam. Eles vivenciavam isso porque eles estavam andando atrás do Senhor. O salmista propõe exatamente a mesma coisa. Você quer ser feliz? Se a sua oração é essa, eu quero ser feliz, Senhor. As coisas não estão boas, mas eu quero ser feliz. Primeiro, você agradece o que já passou, porque você está vivo, ainda há chance. Você pode pedir por aquelas coisas que você precisa. Mas olha, se você está pedindo, ouça o que Deus tem para dizer. Senão não adianta você fazer oração, né? Eu fico, toda vez que eu falo de oração, eu fico chateado comigo mesmo, porque eu também caí nessa, quando eu era mais novo, mas a gente usa oração meio que como desculpa, às vezes, né? Tomara que não seja o seu caso. Foi o meu, eu tento não cair mais nessa, mas pode ser que aconteça ainda. Quando você pede para Deus dar direção para a sua vida, mas você já tomou a decisão. Você já tomou a decisão, você já sabe o que você quer. Você só fala, Senhor, olha, dirige aqui os meus passos e tal. Mas você já está maquinando. Exemplo, tá bom? O jovem, não precisa ser jovenzinho, o jovem está encantado, está apaixonado pela garota. Né? Tá lá, ela olha, ele faz posição de super-homem. Ela também está encantada por ele, está apaixonada por ele. Então, quando ele olha, ela joga o cabelo. Certo?
Você já sabe, isso é código, tá bom? Pais podem ficar de olho que se julgou o cabelo, fica esperto. Porque é o código, tá? Aí ele, super espiritual, vai lá e diz assim, eu estou sentindo algo por você, mas vamos orar para saber se essa é a vontade do Senhor. Parece bem espiritual, né? No dia seguinte ele fala, é a vontade do Senhor, é assim. Eu nunca vi ninguém dizer assim, não, Deus falou não. Não, nunca vi. Sempre é a vontade. Você já decidiu. Você está usando só um jeitinho mais piedoso de falar, quero namorar com você. Aí você não tem coragem de falar, quero namorar com você? Você fala, não, vamos orar para ver se Deus confirma esse sentimento que brota no meu coração. Papo furado, você já sabe que você quer namorar com ela. E ela vai falar, vamos orar. Se ela falar, vamos orar, é que ela está interessada. Se ela falar, não, ora só você. Cara, cai fora. Não vai rolar. Tá? Mas jogou o cabelo. Você já sabe, você já foi mais corajoso. Não precisa nem da ajuda dos compadres, tá? Não precisa. Porque eu sei que não é só na escola, na igreja também tem os caras assim, olha, eu acho que ele está, eu acho que ela está. Não precisa, porque já estão jogando cabelo, já está tranquilo. Veja, você já decidiu. Não é esse tipo de oração que eu estou falando, tá bom? Se você busca a felicidade verdadeira, coloca a tua vida na mão de Jesus. Espera a resposta. Ora, espera o que Deus disser. Pode ser que Ele diga não para você, para esse pedido seu, mas saiba que vai ser o melhor. Deixa Ele na frente, abrindo as portas certas. Se essa porta não abrir, não entra. Senhor, eu mandei meu currículo para aquela multinacional maravilhosa que paga 35 salários mínimos. Estou exagerando, né? Mas me abençoa, Senhor. E você não é chamado. É o melhor para você. E quando Ele abrir a porta e te der um emprego, entre. Trabalhe. Sirva-o. É o melhor para você. Jesus é aquele que pode trazer verdadeira felicidade para a tua vida. Por isso Ele veio. Morreu, assumiu a culpa dos seus pecados. Morreu na cruz para trazer salvação. Você reparou que nesse salmo, 4 vezes, em 13 versículos, aparece a palavra Senhor com letras maiúsculas? Versículo 1, versículo 7, versículo 8 e versículo 12. 4 vezes. O Deus da aliança. O Deus que se importa com a sua vida. 4 vezes. É uma ênfase muito grande para um salmo. Você reparou que nesse salmo aparece 3 vezes a palavra salvação? Versículo 4, versículo 7 e versículo 9. O Deus da aliança mandou seu Filho para implementar definitivamente a salvação.
de gente como nós, para nos conduzir a uma vida de verdadeira felicidade. Se na sua caminhada as coisas não estão do jeito que você queria, hoje, as coisas não estão funcionando direito, coloca isso nas mãos de Jesus. Em oração, entrega nas mãos de Jesus. E Ele vai responder. Ele vai te livrar. Ele vai derramar harmonia. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E você vai experimentar viver nunca mais sozinho. Deus estará com você. Eu quero desafiar você a ter uma vida de oração. Para isso nós vamos cantar o hino 128, que é exatamente esse clamor por uma vida de oração. Enquanto nós cantamos, eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Sobre se você confia em Deus. Confia a sua vida a Deus. Se for assim, aceita o desafio para viver na presença do Senhor.